Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. Nein, möchte ich auch den Hinweis noch darauf, den ich schon einmal habe, dass nämlich, wenn wirklich die andere Welt von dem Judentum in einen allgemeinen Krieg gestürzt wird, das Judentum damit seine Rolle in Europa ausgespielt haben wird. Auch eine andere Macht, die sehr gewaltig war in Deutschland, hat unterdessen die Erfahrung erleben können, dass die nationalsozialistischen Prophezeiungen keine Phrasen sind. Zum ersten Mal werden nicht andere allein verbluten, sondern zum ersten Mal wird dieses Mal das Echt als jüdische Gesetz angewendet, Aug um Aug, Zahn um Zahn. A verdade é clara como a água. Eles sabem dela, eles têm que pedir perdão, aceitar Cristo. O reflexo azul, vermelho, violeta, Deus na terra, o verbo vivo. Eles mataram, pisaram, zombaram, mas foi um sacrifício justamente para salvá-los. É o Messias deles. Sem a existência de Cristo, os judeus já teriam sumido da face da terra. É o cristianismo que salva ele por causa da ligação dos judeus com Cristo hoje e de toda essa ilusão. Então sim, eles vão aceitar Cristo como Messias, vão reconhecê-lo na volta, vão pedir perdão, vão voltar a servir a Torá, vão abaixar a cabeça para Jeová de novo, como está escrito. Sollten in diesem Kampf nicht werden, dann würde dieses deutsche Volk mit Stumpf und Stiel ausgerackert. Der Jude würde eine Erbarmen nicht kennen, eine Gnade nicht kennen. In diesem Kampf auf Leben und Tod, um sein oder nicht sein, unerbittlich. Gott Jehova, Gott der Rache, er würde dich retten. A verdade é a verdade. Eu só quero que eles vejam, se lembrem da promessa, do Deus deles, do nosso Deus, da cor que prova que todo dia as cores estão alinhadas. O azul acelerado, isso qualquer cientista pode ver, qualquer fotógrafo. O azul do céu, a cor mais acelerada, organiza esse posicionamento, é chamado de Deus por isso, é só um aspecto lógico, uma personificação. Porém, a inteligência do macrocosmo, do micro, a simetria dessas 7 cores alinhadas, na luz que plasma em tudo, nas 7 câmaras do átomo, é clara a simetria que prova a inteligência. Tudo é uma orquestra, no mesmo tom, no mesmo ritmo. Como isso não está conectado? É claro que está conectado. Qual é o nome dessa conexão? Deus, quando personificado em lógica linear. Éter, quando personificado de uma maneira abstrata, né? Mais próxima do abstrato, porque o abstrato é indefinível. Esses são os 2 ângulos da vida. Nós, aprendendo como lidar com isso, nos conhecemos diante da escuridão. Luz mergulhando no escuro para conhecer a si mesmo. Isso é a nossa consciência. É o uno se fragmentando, se espalhando para se reconhecer e se juntar de novo, valorizando a união e valorizando a separação. Assim somos tudo, o alívio diante do nada. Esse mundo é nosso, esse sonho é nosso. Pegue de volta. O bem mais apreciado da terra é o seu próprio povo. O seu próprio povo. E por esse povo, para esse povo, queremos lutar. E lutaremos. E nunca desfalecer. E nunca se cansar. E nunca cairemos. Nunca se desesperar. Os europeus já despertaram uma vez, despertarão novamente. Desligue a TV, se organize, lute por outro motivo. Eu lutei contra o povo que hoje te governa. Do grande assassino cruel da humanidade, que foi Adolf Hitler, né? Todo mundo faça um teste. Pergunte para qualquer pessoa na rua, fala assim, quando você tem no seu pensamento a visão do maior carrasco da humanidade, olha, 100% vai responder Adolf Hitler. Agora, ninguém fala de Joseph Stalin, ninguém fala de Lenin, ninguém fala dos 140 milhões de mortes que o comunismo produziu,
Ninguém fala nada disso, né? A foice e o martelo, é um símbolo adorado no mundo inteiro. Você pode vestir uma camiseta, você pode botar quem você quiser, sai na rua em qualquer canto do mundo, você não é perseguido. Agora, coloca uma suástica na tua camiseta e sai na rua para ver o que acontece. Você vai preso, meu velho, é crime contra a humanidade, né? Você já se perguntou por isso? Por que acontece isso? Sendo que, hipoteticamente, o nazismo matou infinitamente menos do que o comunismo. Começa a se fazer essas perguntinhas. Por que será, né? Por que será que isso aí existe? Né? Começa a fazer essas perguntinhas. Nós vamos começar a fomentar a curiosidade de vocês, né? A respeito disso, de um homem que rompeu com o sistema financeiro internacional, deu um pé na bunda dos Rothschild, livrou a Alemanha da escravidão, do juro e do débito, da usura dos banqueiros, né? E em 5 anos tirou um país que estava comprometido com a população totalmente, desmotivada, arrasada, em função de uma guerra, em função da desmoralização do povo alemão, que sofreu também com o final da Primeira Guerra. Um país destruído, onde você precisava de um carrinho de mão com 500 mil marcos para comprar um pedaço de pão, quando você tinha os 500 mil marcos para comprar um pedaço de pão, né? E em 5 anos transformou a Alemanha numa potência porque rompeu com o sistema financeiro internacional. Certo? Então, comece a se perguntar por que esse homem foi tão demonizado e por que inventaram tantas histórias contra o povo alemão que sofre até hoje perseguições no mundo por essa mentira do Holocausto. Eu não vou dizer que o judeu não sofreu. Sofreu sim, mas sofreu pela ação dos sionistas. Quem é o que olha para o outro? Não é o judeu, o povo eleito. Não é o povo do livro. Não é o povo a quem Deus revelou. Mas Jesus diz, é o samaritano. Aquele que não tem identidade judaica. Porque é provável que não exista no planeta um povo mais persistente em rejeitar a Cristo do que os judeus, que tiveram todas as chances de recebê-lo como Messias e mesmo assim o crucificaram. Também é difícil encontrar um povo com uma identidade tão marcante e que esteja todos os dias nas páginas dos jornais, como é o judeu. É como se Deus estivesse o tempo todo lembrando, eu não disse que eles seriam assim até o fim? Desde o início do ano, o Brasil exibe ao mundo um show de horrores. As cenas de degola e esquartejamento de presos revelam a barbárie explícita da disputa entre facções pelo controle do tráfico e dos presídios. Embora a prática de arrancar cabeças e picotar os corpos surja nas periferias, ela só chama a atenção das autoridades com o massacre de Pedrinhas em 2013, no Maranhão. PCC. Todo mundo é inimigo aqui de todo mundo. Comando Vermelho. Cada qual tem seu problema, cada cabeça tem um guia, assim vai, entendeu? Bonde dos 40. Comando Organizado do Maranhão. Rapaz, aqui é COM. 4 facções criminosas reunidas em uma prisão marcada pela violência. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar. As maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil
outros junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo. Eu já vou adiantar algumas defesas que provavelmente vão aparecer aqui, principalmente em relação a esse último vídeo aqui, que é mais antigo. As pessoas vão dizer assim, olha, ele estava muito mais novo, talvez tenha mudado de ideia, talvez já não pense as mesmas coisas. Esse vídeo que passou por último aí é de 99, ou seja, o Bolsonaro tinha 45 anos, não era nenhum moleque, não era nenhum adolescente de 16 anos falando merda que pode mudar depois de ideia. Ele já era um homem formado, já era deputado federal em seu segundo mandato, ou seja, ele sabia muito bem o que estava falando, já tinha muito bem a convicção daquilo que ele acreditava. O que eu penso, não que ele tenha mudado de ideia, mas que mudou a circunstância. Naquela época ele não estava se candidatando para presidente, não precisava convencer muitos milhões de brasileiros para votar nele para ser presidente, ou seja, agora ele tem que moderar o tom para convencer pessoas que estão indecisas e que talvez aceitem as ideias dele. Todos os judeus, todos os não-judeus são como, desculpe senhor, mas bestas. Vocês não têm direção? A palavra humano significa a imagem de Deus, se refere à imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Isso é o que significa humano. Nós mudamos isso, significa que os judeus, nós mudamos isso, agindo de maneira mais humana. Você precisa agir com um princípio baseado em Deus. As pessoas são baseadas em Deus, porque é em sua imagem. Então eles nos chamam de humanos. Então os não-judeus, Deus fez eles para que eles possam servir os judeus. Todo não-judeu que você vê, todos os bilhões ao redor do mundo, eles existem só para o benefício do judeu. Mas eu não vejo isso dessa maneira. Espere. Hoje nós ainda estamos em exílio. Então automaticamente eles não nos servem completamente, só parcialmente. Cada um de nós vai ter, quando o Messias vier, cada um de nós vai ter centenas, quantos milhares de 2.800 escravos. Enquanto isso, enquanto o Messias não está aqui, como eles nos servem agora? Eles nos constroem carros, apartamentos, prédios, eles fazem tudo para nós. Para que você serve? Servir os judeus. הם לא עובד להם מקום מעמד בעולם. רק בשביל לשרת את ישראל. דרשתו של הרב עסקה בהלכות גוי של שבת. גוי שמבצע בעבור יהודים שומרי מצוות, עבודות שונות ביום המנוחה המקודש. בלעדי הגויים של שבת קשה להבין איך היו היהודים שומרים על השבת השלווה, ומסתדרים בעולם מודרני. או אפילו סתם כשצריך לחלוב את הפרה ביום השביעי, שלא לדבר על רפת שלמה. גויים היו באים, בפרט במשקים, בקיבוצים. יש הרבה קיבוצים דתיים, כן? לא באו גויים, לא רוצים לבוא, מה שמם. אם יש גוי, טוב, הנה, זה יהיה חלום. ואין גוי, מה לעשות? מתו כל הגויים, מה לעשות? ומה יהיה בימות המשיח? לפחות על פי משנתו של הרב עובדיה, תשכחו מחזון שלום אוניברסלי. היהודים יזכו לחיי נצח, והגויים שדווקא יאריכו ימים, יזכו לכך מסיבה תועלתית בלבד. בישראל לא יש להם מלאך מוות העולם, בלע מוות לנצח. אצל הגויים, כמו כל האדם צריך למות, אבל נותנים להם אריכות ימים. זה תחשוב חמור שלו, אם ימות, מפסיד את הכל, זה בכסף. זה אפשר העט שלו, גם כן, יפסיד אותו. לכן נותנים לו אריכות ימים, שיעבוד טוב אצל היהודי הזה. לא צריך להיות גויים, הם יעבדו, הם יחרשו, הם יזרעו, הם יקצרו. אנחנו נשב כפו הפנדי ונאכל. כן, בשביל זה יבואו הגויים. O presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou hoje no Rio de Janeiro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Foram discutidas parcerias entre os dois países, principalmente na área de segurança. O avião do primeiro-ministro de Israel chegou no fim da manhã à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Acompanhado por uma grande comitiva, Benjamin Netanyahu foi direto para o hotel onde está hospedado em Copacabana. Em seguida, o premier se encontrou com o presidente eleito Jair Bolsonaro no Forte de Copacabana. Depois do encontro no Forte, Netanyahu e Bolsonaro seguiram para uma sinagoga em Copacabana. O primeiro-ministro israelense tem agenda no Rio de Janeiro até terça-feira, quando viaja de manhã para Brasília. Ele confirmou presença na posse de Bolsonaro, mas a viagem talvez seja encurtada por causa de uma crise política em Israel, que provocou a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições no país. A visita, em meio à atual situação política de Israel, é um indicativo de quanto Netanyahu aposta nas relações com o novo governo. Além de deixar o seu país no meio de uma crise,
abandonando por 5 dias na campanha eleitoral, essa é a primeira vez na história que um premier israelense visita o Brasil. Site original de Israel que aguarda o Messias e o terceiro templo apoia Bolsonaro dizendo o seguinte: ele é o nosso candidato, o candidato sionista brasileiro. Dizem que Bolsonaro, o candidato à presidência da República, é pró-Israel e sionista brasileiro. Trump, Bolsonaro e tantos outros lutam por Israel, pela paz, por Jerusalém e, consequentemente, pelo terceiro templo e pelo Messias de Israel, que é, na verdade, quem? Você entendeu? Os senhores desse mundo criaram os partidos para vocês ficarem embaixo disputando nessa ilusão do show de Truman. Mas os principais rabinos do mundo, eles dizem o seguinte: o Messias será tão bom que ele vai converter milhões e milhões de cristãos ao judaísmo. Ele vai provar que Jesus não era o Messias e que ele é o Messias. Então, abram os olhos. Os lavradores maus. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora, a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente, ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse:
Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Por que o comunista é apátrida e tem ódio de quem é nacionalista? Porque o judeu nunca teve pátria. Ele foi expulso da sua terra, ele vagou porque pecou contra Deus. Porque eles têm ódio de nós. Porque nós construímos uma civilização, nós construímos um mundo, certo? Então, agora, criaram aquela pátria falsa lá, eles podem se auto-enganar, mas eles mesmos, eles têm ódio porque eles sabem que aquilo lá foi por ação deles, porque Deus nunca esteve do lado deles. Aquilo foi criado de forma artificial. Inclusive, tem algum rabino, eu não me lembro o nome do cara agora, que é um cara que chega até a queimar a bandeira de Israel. Certo? Dia desse, ele queimou a bandeira de Israel, esse rabino aí. Inclusive, iam prender ele, mas não tiveram coragem de prender ele, porque ele é autoridade espiritual no mundo judaico. Agora, por que o Enéas morreu? Né? E por que quem tem essas ideias de libertação dessa escravidão eterna através dos juros e da usura, né? É transformado num monstro quando consegue êxito, né? Então, você sabe, por exemplo, do Enéas, é uma curiosidade, né? Você sabe qual é toda a base que o Enéas teve? Eu sei porque eu acompanhei a criação do Prona. Minha mãe era eleitora do Prona desde quando o Prona nasceu, certo? Então, toda a base de sustentação econômica que o Enéas tinha na cabeça dele, ele extraiu do nacional-socialismo alemão, tá? Só para você ter uma ideia. Quero ser franco com você, seja de onde você estiver vindo, não importa. Simplesmente analise aqui o que a gente vai dizer, tá? Você pode ser contra Lúcifer, contra movimento social, esquerda, direita, enfim, qualquer coisa que você julgue, que conhece. Vieram ali de pacotes de informação de pessoas que disseram o que elas pensam. Então vá com calma, analise sem medo, né? Confiando na simetria nítida, acima e abaixo. Nenhuma estrela jamais erra seu caminho. O microcosmo e o macrocosmo ali tem suas angulações perfeitas. Assim como um átomo, suas 7 camadas, a luz, suas 7 cores. Você vê ali, com seus intervalos, 12 pontos, que são as notas bemóis. Com a música, seus 7 tons, ficam 12. São as 12 cores, com as terciárias. Nós vemos a inteligência acima e abaixo, em tudo que existe. O que é desequilíbrio se vai, vira poeira no tempo. Só fica a perfeição, a harmonia, a inteligência é tudo que existe. Essa inteligência mergulhando no escuro, constata a si mesmo, passo a passo. Com uma ignorância que vai dissolvendo. Esses passos somos nós. Conforme nos unimos, transbordamos sábios que transbordam um rei. No passado mataram esse rei para herdarem a herança, que é o mundo, feito na injustiça, né? Isso é o bíblico, isso aí é o processo simétrico da coerência aqui, do coletivo aprendendo sobre si mesmo. Por isso que é previsível. Você pode prever uma constelação, não é mágica. São giros que você posiciona ali e pode compreender, né? São ângulos de perspectiva do coletivo. Então, enfim, não quero deixar o assunto chato, nem complicado, nem maçante, não. Eu quero mostrar a verdade óbvia, eu quero união, quero um país onde as pessoas estejam acordadas. Tem uma guerra aí batendo na porta, tá? Um colapso. Eu quero estar num país onde os seres fortes, espiritualizados que somos, vindo de todos os cantos, vindo de todos os chakras da Terra, somos um povo alegre, forte, feliz, espiritual, na Nova Atlântida aqui. Uma terra que tem tudo, tudo mais e melhor que qualquer outra nação. Maior fauna, maior flora. Tudo que é energia, nós temos aqui uma maior produção. Somos Atlântida, no mesmo terreno, no mesmo território, no lugar sagrado do ouro de Ofir, né, que fazia ali o maná, que fazia ali, era o pó disso, é um ouro monotômico, né, que vira ali, eles comprimiam, vira um pó, eles comprimiam esse pó, virava o que chamaram de pedra filosofal depois. Tudo isso é ciência, é química, tiraram de nós pra gente ficar travado nesse mundinho de trabalhar até morrer. Pra nem sabe quem, pra você nem sabe quem. Trabalhar não é o problema. Trabalhar é gerar, expandir, gerar recursos pra você, gerar ali, né, produções que vão te trazer brilho, amor, admiração. Trabalhar é transbordar, é ser maior do que é. Quando isso tem um fluxo certo, né? Não sem você saber por quê, nem pra quê, sugado, morrendo, pisado, igual a gente vive agora. Então a verdade é um direito nosso.
Então, se você está aqui no YouTube, você sabe quem que financia esse YouTube hoje. São as mesmas sociedades anônimas, as mesmas empresas que você vê na TV, no jornal, na rádio. Tá? Então é a mesma coisa. A verdade não vai ficar em alta, não vai ficar lá, né, pra você, não vai chegar rápido, fácil. A verdade, ela sofre, igual a gente. Quantos canais a gente perdeu aqui? Com milhares e milhares de inscritos. Quantas vezes? Entra aí no portal escoladelucifer.com.br e veja quanto vídeo banido a gente já teve aqui, quanto canal a gente perdeu, quanto a gente já sofreu. Isso é verdade. Você acha que a verdade está aí? Nesses canaizinhos recebendo divulgação. Os financiadores são os mesmas empresas que você vê, sociedades anônimas. Quem controla elas? São os sócios majoritários. Os mesmos bilionários investidores que investem em todas, controlam o sistema. Né? Com a especulação, a mídia. A mídia é o quê? Eles que investem na mídia. Cada moeda em cada país vale o quê? A oferta e procura do dólar. Se o dólar não quer, coloca sanções ali, não aceita título venezuelano, por exemplo, a moeda cai. Ninguém quer comprar, ninguém aceita a moeda, desvaloriza. Tá cheio de imposto, cheio de taxas, né? Tá descredibilizado. Aí eles não conseguem importar nem exportar, porque o mercado internacional tá boicotando eles. Aí quebra o país. Isso você pode pesquisar você. Você vai ver, tem datas das sanções internacionais. Trump piorou cada vez mais as sanções para quebrar eles, igual fizeram na Coreia do Norte. Pô, é uma engrenagem internacional, né? Uma engrenagem mundial, girando em torno de uma moeda. Tá na mão deles, dessas mesmas famílias, que são os donos da Reserva Federal Americana, que imprime o dólar. Como que eles fazem papel ter poder? Porque eles têm geração de produtos, de recursos, que são as empresas que passam de pai para filho nas famílias deles, milenares. Né? E você não pode falar isso. Eles são ateus, são traidores de Deus, se fingem de judeus. Você vai falar, eles se defendem contra o antissemitismo, sendo que nem são de verdade judeus, são falsos judeus. Você não pode falar que você se ferra. Veja as provas aqui. Entre no portal escoladelucifer.com.br, veja as provas. Como você vai negar as provas? Como você vai negar os fatos? Não dá pra negar. Então, se você fica procurando um jeito de ir contra a gente, de negar o óbvio, você não sabe nem porquê, não sabe nem explicar o porquê. É porque você já é um traidor do passado. Você já negou Cristo. Já negou salvação. Já negou um rei que é maior que você. Você escolheu estar só na agonia e na desgraça. Você escolheu. Você não consegue aceitar a verdade. Você já está fora. Você não merece entrar. Não merece estar entre nós. Por isso você não consegue. Você nos odeia. Você sente repulsa. Porque você não pertence aqui. A culpa não é nossa. Que a verdade está aí. A gente implora. Eu vivo falando, né? Genialidade nenhuma. Eu entrego a verdade para Deus. Para nós. São os nossos sofrimentos, nossas dores, nossas vidas. Muito esforço sintetizou a verdade. Eu sou um bosta de um moleque aqui. Sofreu. Se tornou um homem, ok? Eu tive muito. Fiquei no topo. Eu tenho uma história nesse teatro de merda judaico aí. De falsos judeus, né? São judeus verdadeiros, seguem a Torá, que amam a Deus. Que quer que o mundo seja o povo de Deus. Não. Esses daí querem eles ali ficar na elite de uma maneira materialista, cabalística, entendendo o mundo como uma cognição mental. Lutando contra o fluxo natural, contra as transformações. Isso que a Bíblia previu. Isso que Jesus Cristo veio dizer e foi assassinado por isso. E agora você vê Bolsonaro dando humor a se dizer cristão e defender essa falsa Israel que assassinou Cristo. Entregar nosso país para eles. E você está defendendo eles. Por quê? Tá louco? Você está indo contra nós que estamos provando a verdade do macro, do microcosmo. Uma verdade milenar. Estamos provando a verdade dos donos do mundo. As sociedades anônimas controlam os partidos, controlam a esquerda e a direita. Tudo é uma ilusão, um teatro. Eles ficam no topo. Transformam todo o nosso trabalho em dólar, que eles torram em guerras todo ano. Bilhões e bilhões em indústria bélica, que vira nada. Conforme uma tecnologia nova aparece, eles jogam tudo fora, travam tudo, faz tudo de novo. Bilhões e bilhões do nosso suor, do nosso sangue, indo para eles agora. Pela primeira vez, Israel tá norte e sul unidos, e Jerusalém capital de novo, depois de 3.000 anos. Não é ponto de vista, não é ilusão, não é loucura. É fato. Aceite que errou. Tenha humildade. Você precisa baixar a cabeça, servir, ser putinha de ninguém. Ninguém tá falando isso. Mas se você não quiser participar e ser útil a Deus, a coerência, se você não quer servir para nada, o problema é teu. Mas agora você não confunda servir e ser um servo de Deus, alguém que serve a Deus. Ele é útil a Deus, você é tão justo, você é tão forte, você é tão coerente, você é tão íntegro, tão talentoso, que você serve para Deus. Deus precisa de você, Deus quer você. Servir a Deus, servir a verdade, a coerência, é uma honra. Faça com amor. Deus fala através de nós, Ele é vivo no tempo. Porque ele é atemporal, ele é maior que o tempo, ele é o Yavé. Jeová, eu serei, significa Yavé. É o amanhã. Não cabe no hoje inteiro. Sobra para amanhã. É o pi, né? É o movimento, o fluxo da luz. Círculo se divide com o diâmetro. Dá 3, sobra um pouquinho. É o pi, o abstrato. O ômega repõe alfa. O movimento não cessa. Luz é movimento, se destacando do nada. Nada é agonia, é morte. Luz é vida, é movimento, transformação. Se você aceita isso, você aceita os sábios. Você aceita o rei.
Você volta para a harmonia, para a força, para a fé. Faz parte de um corpo unido na verdade, com a certeza da vitória. Não tem batalha pra gente. A coerência é a vitória. A justiça é a vitória. A luz é a vitória. Você vê o sol toda manhã alinhando as 7 cores perfeitamente. Você vê as estrelas equilibradas todas as noites. O equilíbrio venceu, a justiça venceu. É a vitória, não tem batalha. É um fato. Você está escolhendo ficar no escuro, na agonia, contra a verdade, contra nós, porque quer. Porque não merece estar na verdade. Você não consegue aceitar. Você fica, você vai procurar um jeito de, coisa de Satanás, blá blá blá, tá tatuando, é louco. Você vai dar um jeito. Porque você não cabe aqui. Você vai ver a verdade crescer e a mentira te afogar. Você não vai conseguir nem morrer. Vai ficar lá assistindo, definhando, assistindo com desespero. Para ter um arrebatamento de salvos, precisa ter não salvos. Precisa ter os erros, as perspectivas que escolhem o orgulho, escolhem a si mesmos. Para ter a tribulação, para ter a dor, que vai dar valor para a justiça do outro lado. Para os nobres, para os humildes. Não é sobre o que você pode, o que você merece. Tudo que você pode fazer, Deus pode. Tua grandeza vem do Espírito, tua vontade de fazer alguma coisa vem de dentro. Senão você nem levanta da cama. Deus não quer barganhar com você, Ele não precisa. A única coisa que Ele quer é tua humildade, teu amor e tua honra. Entender que o amanhã é maior que o hoje. E a vé, Deus é maior que nós. Respeitar as bocas que Ele usa para falar. Respeitar uma hierarquia, uma conexão. Isso é um átomo, isso é o sistema solar. Isso é uma flor. A natureza são pontos de vista unidos em torno de um centro, que une todos eles. E é unido por eles. Aceite isso. Se você não quer, porque você não merece. Porque não tem outra opção. Você não pode negar o que foi dito. Você não pode negar a moeda internacional da mão dos Rothschilds, Rockefeller, Soros, que defendem Israel, que controlam todas as sociedades anônimas, que fazem o mundo odiar os muçulmanos, derrubar o Trade Center, afundar a Titanic por causa de banco, a vida inteira. A gente fala aqui, é derrubado. Entre em portalescoladelucifer.com.br. Veja que não é teoria da conspiração, é você que está iludido, tapado mesmo. Tá? Você vai ver toda a coerência, todas as provas. Se você não conseguir aceitar, porque você não merece a verdade. E a gente te agradece, porque você é lenha para queimar na desgraça, pra gente ver o valor que temos. Pra gente ver o valor do justo, do humilde. Através da tua desgraça, da tua escolha injusta, do teu erro, da tua desumildade. Através da tua tolice. Nós amamos nossa união. Nós nos vemos como humildes. Nos vemos na certeza, no calor de Deus, na união, unidos por uma só verdade. É óbvia. A gente negou a nós mesmos, todos erramos. Quisemos definir o amanhã, nos sentimos poderosos, mas esse espírito é Deus. Quando você se sente Ele, você dá de cara com o escuro. E se você ainda não tem medo do escuro, você não queimou bastante. Quando queimar, vai voltar de cabeça baixa, implorando pela verdade. E Deus, grande como é, vai perdoar, vai te amar. Bom, é isso aí. Entre aqui no portal escoladelucifer.com.br, veja as provas, veja as fotos, veja os vídeos e divulgue isso. São fatos, tá? O YouTube está controlado, as sociedades anônimas são as mesmas, o sistema é um só, controlado pelos mesmos. Se você não confia na TV, não dá para você confiar no YouTube. Os mesmos investidores, mesma coisa que o jornal. O YouTube tá a verdade. Não. A gente se esforça, perde canal todo dia aqui, toda hora, né? Direto, aqui um atrás do outro, com milhares e milhares de inscritos várias vezes, pelo amor de Deus. Isso é verdade, veja as provas aí no portal. Valeu, luz pra nós.